Biblioteca Engenho do Mato, a BEM, ela é uma iniciativa super coletiva, super comunitária do território do Engenho do Mato, de resgate do patrimônio local de educação. Era um prédio abandonado que foi recuperado pela iniciativa da comunidade. Então, isso é um bem, um bem da população aqui do entorno, das suas capacidades, né? E é uma biblioteca, acima de tudo. Ela foi recuperada na forma, esse prédio, que estava abandonado há mais de uma década, foi recuperado na forma de uma biblioteca comunitária. Era incrível a resistência que as pessoas tinham com o projeto do Darcy Ribeiro, aquele projeto todinho. Então, a animação cultural assustava, todo aquele modelo assustava. E já tinha uma briga horrorosa ali dentro, política. Quando eu fui animadora cultural, em 95, né? Aí aqui era realmente uma biblioteca e nós trazíamos as turmas aqui para fazer atividades, né? Só que depois que o projeto deixou... Projeto não, o CIEP deixou de ter aquele projeto inicial, né, que seria de crianças de ensino fundamental apenas, né, e passou a pegar crianças de ensino médio, sendo deixada o ensino fundamental sendo deixado para Fagundes Varela, que é a escola que está ainda demolida, né, e sem reconstrução, sem esperança de reconstrução. Eu acho que esse espaço aqui foi ficando abandonado, cerca de mais ou menos uns 2003, por aí, 2004, 2005, acho que isso parou de existir. Em 2013, eu tinha visto toda a onda que aconteceu das ocupações com o movimento das Ocupe, e aquilo mexeu muito comigo por trazer uma nova proposta de relação na nossa sociedade. E o movimento das ocupações, ele teve muito a ver com o movimento das rodas, que também são ocupações do espaço público, né? Então a roda também ela está dentro desse contexto. E quando a gente chegou fazendo um movimento de doação de livros que tem uma outra lógica, em que você não tem a moeda do dinheiro e que você nem quer trocar, a gente não queria nem trocar, a gente só doava. A gente teve uma resposta muito grande. Esse nosso gesto de doar, isso chamou muita atenção e a gente conseguiu arrecadar uma quantidade absurda de livros. A gente não tinha onde guardar esses livros. E, ao mesmo tempo, era um absurdo a gente estar fazendo uma ocupação da praça para mexer com a autoestima dos moradores e, de frente, uma escola abandonada e uma biblioteca da escola abandonada. Aquilo era muito mais forte do que qualquer trabalho que a gente poderia estar fazendo para mexer com a autoestima. Então, a gente tinha que ir ali, naquele lugar que era o símbolo do abandono no nosso bairro. Tinha essa parte simbólica que motivou a gente a entrar, invadir, ocupar mesmo. E teve também o fato de que a gente precisava de uma sede para guardar aqueles livros. Não tinha sentido aqueles livros estragando na poeira da garagem da nossa casa. Tendo uma biblioteca que é do povo, que é pública, né? E é abandonada, sem uso, inclusive até sendo um lugar perigoso para os jovens que estudam ali ao lado. E a gente falou o quê? Vamos limpar, vamos meter a mão. E aí foi assim, a gente começou a limpar, a pressionar a direção da escola, a gente, com a nossa pressão, também a gente procurou os órgãos da cultura, da educação, entendeu? Fez denúncias, enfim, mandou e-mails com fotos, pressionando, e aí a gente conseguiu que a escola fizesse a primeira limpeza, a limpeza mais grossa, e aí depois a escola autorizou a nossa entrada no espaço. Num caráter de parceria, que a gente iria estar cuidando daquele espaço, se responsabilizando pelo cuidado com aquele espaço. E aí foi que a gente guardou todos os livros, convocou os estudantes da escola, a Roda Cultural do Engenho do Mato, para que os estudantes entrassem ali e ajudassem a gente a colocar e pensar com a gente qual seria a utilidade daquele espaço.
E aí, com o tempo, a gente descobriu que só os livros não bastava, aquele espaço podia ser muito mais do que só os livros. Então, a gente começou a perguntar para as pessoas, chamar voluntários, convocar voluntários, e as pessoas começaram a aparecer. Então, apareceu o professor de capoeira, que precisava dar aula de capoeira no bairro, mas não tinha um salão, não tinha um espaço para dar aula. Do nada me convidaram. Aí eu acabei sendo a primeira pessoa a fazer uma aula de capoeira aqui, a primeira pessoa a trabalhar com as crianças aqui na biblioteca, entendeu? E tô aqui até hoje, né? Um professor de dança, que também na mesma situação, começou a dar aula ali, estava começando, precisava de um espaço, formou uma turma. O Engenho do Mato começou a ter as aulas ali gratuitas, tudo com caráter voluntário, e a gente cada vez mais perguntando o que a galera queria, e aí foi na base sempre do diálogo com a comunidade, do diálogo com as pessoas que queriam ser voluntárias naquele espaço, que queriam participar, que queriam de alguma forma estar contribuindo. A comunidade de aprendizagem ela é construída das relações. Ela é construída através de um aprendizado não hierárquico, ela é construída através da roda, do círculo, das relações, da valorização de diversos saberes, entendeu? É construído principalmente nesse círculo. Eu acho que a questão do círculo fica muito forte, né? Esse espaço vazio que fica cheio a partir das relações. E aí eu pesquisava isso antes, porque eu queria ver isso acontecer nas escolas, nos bairros, nas comunidades e tal, construir essas relações. E aí quando eu cheguei na BEM, existia isso pulsando, isso sendo construído espontaneamente, sem toda uma parte teórica, que era o que eu estava tendo acesso. Estava sendo construído na prática pelas pessoas que queriam fazer diferente, fazer e se responsabilizar por aquilo juntas, sem ter um líder, sem ter um dono, sem ter um limite no sentido estrutural, né? Quando eu cheguei, uma das iniciativas que eu dei forma, assim, foi a questão de ter os encontros de segunda. E aí os encontros eram um convite para o bairro, para as pessoas que queriam desenvolver projetos, iniciativas, para conhecer o espaço da BEM e para ter um acompanhamento ou um diálogo entre projetos, um diálogo para poder que aquele espaço fosse ocupado pelas ideias e pelas propostas da comunidade e de pessoas moradoras que quisessem um espaço para construir iniciativas, né? E eu acho que essa iniciativa ela meio que deu forma a um ímpeto, que é um ímpeto da BEM enquanto coletivo das pessoas que estavam ali. Foi o primeiro formato que teve, né? Uma semente de algo que com o passar do tempo foi ficando mais orgânico nos encontros dos mutirões, nos encontros dentro das atividades coletivas, mas que foi cada vez se arvorando e amplificando e dando frutos maiores na região e com coletivos, às vezes, que a princípio não tinham uma comunicação, mas já tinham uma história e uma vivência muito grande para contribuir nessas relações. Eu era um colaborador, eu comecei a fazer, como eu já fiz dança, eu comecei a me aproximar mais dos meninos da dança, então eu comecei a filmar os eventos. O que eu já fazia com a roda cultural, eu levei para BEM, filmar os eventos, fotografar, e aí começou. Aí você já sabe, você entra na BEM, aquilo é um karma, aquilo te puxa e você não sai nunca mais daquele lugar. Eu era voluntário da BEM, né? E praticava Kung Fu há muito tempo já, né? Já vamos fazer agora quase 20 anos. E eu fiquei sem possibilidade de fazer os treinos com o meu mestre, porque ele ficou afastado, ficou distante, não tinha como treinar mais com ele. Eu estava quase me formando faixa preta e eu precisava treinar. E como eu não tinha espaço para treinar, eu pensei, bom, vou começar a treinar sozinho na BEM. Vou eu lá, chamar um amigo que morava perto, a gente começou a treinar. E aí eu fui me sentindo seguro a puxar os treinos e ele foi chamando um amigo. E aí de repente alguém que ficou sabendo pediu para entrar e a turma foi acontecendo de uma forma bem espontânea, assim, né? E aí depois ficou formalizado a aula de Kung Fu, eu me senti mais à vontade para poder ter uma turma e tudo mais. É um casal participante da Rede Ecológica, o Matheus e a Melina, eles ofereceram à BEM
a confecção de um ninho agroflorestal. Foi o primeiro ninho agroflorestal feito aqui na área lá da agrofloresta, na parte de trás. E isso também deu início ao movimento do grupo de trabalho do meio ambiente. Quando eu cheguei a convite do grupo para poder dividir um pouco através do Dragon Dreaming, que é uma metodologia de projetos coletivos. É um método para não ficar preso num método. É como ferramentas para liberar o conhecimento coletivo, para ajudar a chegar num lugar mais horizontal, para permitir que todos se escutem. Isso foi legal, porque a gente pôde traçar nossos sonhos para a biblioteca, né? O que a gente imaginava fazer aqui. E isso foi legal para a gente ver também o que já tinha sido feito antes, né? E, assim, muitos sonhos ainda não foram realizados, mas a gente vai, né, almejando e modificando esses sonhos também. Eu cheguei na biblioteca no final de 2017, no mutirão de limpeza, no final de 2017. E no início de 2018 teve o primeiro Festival de Verão da Bem, qual que eu pude participar mais ativamente. Aí eu cheguei mais junto do coletivo, pude somar mais nas atividades, aí eu me interessei, gostei. Participei dos GTs, né, agroecologia um pouco, do GT Biblioteca e também do GT Educação, que eu fui professora do pré-vestibular pré-universitário da Bem. E nisso eu tinha um trabalho de conclusão de curso da faculdade que eu faço Geografia, né, que é na UERJ, Faculdade de Formação de Professores, lá em São Gonçalo. E eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, eu meio que ainda não sabia o que eu queria falar, e estava na dúvida, qual era o tema que eu tinha que escolher. E eu acho que somou as duas coisas, sabe? Eu cheguei na biblioteca, me apaixonei, falei, quero falar sobre isso, que é território, é rede, e eu tentei elencar com os temas da geografia e eu fiz um trabalho de conclusão de curso na monografia, na graduação, e eu continuei esse trabalho no mestrado atualmente, mas eu ainda não concluí o mestrado. O trabalho mais aprofundado, ele vai ficar pronto em 2021. O primeiro contato que eu tive com a BEM foi em 2016, durante um festival que rolou uma festa de 3 anos de ocupação da biblioteca. Teve Batalha do Engenho aqui na praça, e aqui dentro da BEM ficou acontecendo alguns eventos. E na época eu, em contato com o pessoal da autogestão, né, eu propus exibir filmes para alunos da escola. E eram filmes mostrando um pouco da ocupação de escolas do Rio de Janeiro em 2016. Juntou, né, as ocupações escolares no Rio de Janeiro com esse festival. E estava acontecendo, era um dia de mutirão. E aquilo tudo já foi muito significativo para mim, porque o mutirão tinha um sentido, né? São pessoas que estão ali fazendo, né? Estão limpando, você usa um espaço, como é que você constrói esse espaço, como é que você faz, como é que você divide isso. Então, assim, acho que o sentido primeiro que veio da Bem para mim foi essa coisa de ser uma experiência muito genuína, muito, né, que não era uma experiência marcada por outras formas de fazer mais institucionalizadas, né? Preciso fazer dessa forma. Não, era uma novidade, assim, né? De coletivizar, de fazer. E aí isso estava marcado numa narrativa, né? Que também me chamou muita atenção quando eu cheguei na Bem. Você tinha ali uma narrativa que era autogestão, horizontalidade, né? A questão da Bem não ser um espaço que pudesse aferir lucro para ninguém, né? Então era um espaço de experimentação. Nossa preocupação com a Bem sempre foi esse espaço a gente pode perder a qualquer momento. Mas a ideia é fantástica. Então, o que a gente pode fazer para essa ideia permanecer? Para a gente não ficar agarrado só ali na biblioteca. Criar as células. Que aí mesmo você perdendo espaço, você tem células e o projeto não morre. Foi onde surgiu o nome. Bem Mais, porque Bem Mais Ateliê Sérgio Dilon. Bem Mais para incentivar as outras células. Então, o projeto é o seguinte. Eu, como artista, eu tenho algumas técnicas a oferecer. Desenho, pintura, fotografia.
edição, pelo menos 500 pessoas. O pessoal do Grutão, o pessoal da UERJ, o pessoal da UF, estudantes do Alsina, do CIEP, mas enfim. Eles começaram a fazer aula de desenho aqui em casa, aí depois começou com aula de fotografia. Os 2 festivais a gente fez um em março de 2018 e outro em março de 2019. Mas eu acho que a gente falava em 2 dias e tal, e de repente o festival foi uma semana. O festival foi uma semana, começando um sábado, terminou num domingo, e faltou tempo, né? De repente tudo foi vindo. É um pouco isso mesmo, a convergência, as coisas foram chegando, e aí a gente passou por todas as pautas daqui da região, né? Passamos pela questão ambiental, envolvemos instituições importantes do espaço aqui, do território, que é o próprio colégio, né? Que não deixa de ser ali a bem, né? Existir junto com isso. Esses movimentos, outros que já estavam, né? Acontecendo, eles vieram também, né? Então a gente fez rodas de conversa, e aí é nesse momento que a gente começa a perceber isso, que as coisas estão juntas, né? Porque a gente fez uma roda, aí tinha os pescadores, aí tinha o quilombo. A gente falou, será que isso vai dar liga, né? Porque estão questões muito distintas. E aí, quando começaram a contar, né, os pescadores a contar o seu movimento de resistência, o quilombo, contar deles, eles tinham feito juntos. Então, o festival ele foi não só ajudando a gente, que foi uma necessidade que a gente também identificou, da gente mesmo estar se formando. Então a gente teve parcerias importantes, a gente teve nos 2 festivais muitos parceiros, né? A UF então veio também para uma parceria, a gente teve muitos artistas convidados, movimentando. E a gente terminou o festival assim, num momento maravilhoso, assim, inesquecível, que foi a capoeira, né, que é um marco da BEM, né, ela está desde o início da BEM, fazendo a festa na praça, e aí a Grota chega, a orquestra de cordas da Grota chega, e aí a gente fala, vai compor, quando viu, já estava junto, já estava tocando, já estava todo mundo mais feliz ainda. E aí chega o pessoal da Andef, né, que era a dança, a companhia de dança da Andef. E aí a mesma coisa, né? É mais uma linguagem, é mais uma interação. Então acho que o festival foi marcado assim, sobretudo por essa amplitude, né? E aí a ideia é isso se manter como um marco aí para a gente não esquecer, né, do que a gente quer. Porque nós somos muitos, temos muitas caras e temos muitas pautas. Antes da pandemia, além de participar da autogestão, eu também ajudei a organizar o Cineclube da BEM, né? Também sou coordenador do pré-universitário que nós temos desde 2017. E esse pré, inclusive, ele tenta se manter, né, online, mas está difícil nesse momento de pandemia. Aqui na BEM a gente percebeu que era um espaço que não podia ficar abandonado, completamente fechado durante a pandemia. E a gente percebeu a necessidade de fazer uma ação, né, solidária. E a gente foi percebendo que havia essa necessidade. Logo no início da pandemia, a nossa campanha aqui começou em final de março, né? A gente começou a arrecadar início de abril, e início de abril nós já estávamos com a campanha que é semanal, né, de arrecadação de cestas e distribuição de cestas básicas. No início, nós íamos de casa em casa entregar as cestas. Aí isso levava praticamente o dia inteiro. Sabe? Era uma coisa muito trabalhosa, às vezes a gente ia num local, não achava o endereço, ou a pessoa não estava em casa, e isso dava muito trabalho. Então a gente preferiu fazer um sistema em que a gente envolvesse a comunidade local junto a esse modelo de distribuição, que eu acho que funcionou melhor. O que a gente tem feito durante a pandemia, infelizmente a BEM teve que fechar, né? Então a gente, para tentar manter alguma atividade da BEM, da biblioteca,
nós decidimos postar de maneira cotidiana, não diária, livros, né, em PDF para leitura, né, para que a pessoa possa baixar e ler e tudo mais. E a gente tentou fazer também um bate-papo online sobre segurança alimentar, né? E esse bate-papo eu achei que foi bastante produtivo, né? E acho que a gente tem que manter, inclusive, e realizar mais. E no pré, nós agora decidimos, em reunião entre os professores e tudo mais, professoras, decidimos continuar com as aulas online. Na pandemia, essa aliança deu super certo, né? Da Biblioteca Engenho do Mato, com a Bem TV e uns outros 14 ou 15 organizações aqui de Niterói e São Gonçalo, dedicadas a formar jovens comunicadores. E os jovens comunicadores são, na verdade, foram cerca de 500 jovens em Niterói e São Gonçalo, dedicados a combater a informação falsa ou combater a desinformação sobre a Covid-19. Então, isso foi um trabalho. A BEM ficou responsável por uma turma, e eu, como monitor da BEM, junto de uma turma de 40 jovens comunicadores. Foram jovens comunicadores que se dedicavam a formar eles mesmos as suas redes, no limite do que uma lista de transmissão do WhatsApp permite, que são 256 contatos. É muita gente. Nem todo mundo chegava lá, mas a gente dava esse suporte para que eles distribuíssem informação precisa, que era checada por esse coletivo, com jornalistas participando também, para que a rede deles, de contatos deles mesmos, pudesse estar exposta a um conteúdo checado, de informações, que inclusive a Fiocruz participou. Eles participaram, eles entrevistaram a responsável na Fiocruz pela produção da vacina de Oxford. Então foi uma experiência sensacional. Eu acredito que para todos os jovens, e eram muito diversos. Na verdade, não tem nenhuma novidade. Não teve nada que, a partir da pandemia, mudou bruscamente ou fez uma quebra de sentido. Porque eu acho que tudo que a gente já estava coletivamente e individualmente, porque existe um coletivo, mas existe vários indivíduos juntos que têm seus sonhos, seus desejos, suas aspirações, seus medos e que se juntam para tentar dar uma solução para isso. Eu acho que a BEM é esse ponto de encontro, de certa forma. Mas eu acho que o que a gente já fazia antes já era um processo de autonomia, já era um processo de pensar outras estruturas possíveis, mais sustentáveis, mais que caibam mais pessoas, mais diversidade, que conte outras histórias. E aí eu acho que a pandemia trouxe muito essa quebra que fez a gente ter que olhar para isso. E aí quando eu olhei para isso durante a pandemia, eu falei, cara, já está tudo aqui, são todos os projetos que a gente já vem idealizando, pensando e batalhando para fazer acontecer nos últimos anos.